Saudações. Em Goiás, 7 horas da manhã, 12 graus, amanheceu até frio. E, bom, tá um dia lindo, tipo, muito azul. Como é que chama essas nuvens? Cirros, né? Nuvens muito altas. Sinal que, evidentemente, não vai chover. Na verdade, chuva a gente vai ter em outubro, talvez, né? O El Niño esse ano parece que vai ser feroz. E nós não teremos nem de longe um clima como o da última estação. Bastante chuva, sabe? Esse ano não, esse ano, pelo jeito, vai ser um ano seco. O ano que vem também. Mas clima à parte, vamos falar do clima econômico. Especificamente dos Estados Unidos. Na live de hoje nós vamos falar sobre isso. Temos duas crises potenciais armadas. Uma é financeira, clássica, e uma imobiliária. Quase como consequência disso. Eu quero mostrar um negócio. Como esse bairro é muito antigo, os lotes são enormes, como eram no passado. E olha o tamanho dos pomares. Isso era Catalão antes da modernidade. Certo? Olha o tamanho desses lotes, gente. Olha o tamanho desses pomares. Não vou, podia até mostrar, mas eu acho meio desrespeitoso, né? Vai que tem, sei lá, tomando sol. Mas deu para vocês terem uma ideia de como foi a cidade no passado. Inclusive, o meu plano de visitar essas comunidades que estão moribundas, algumas já têm recuperação, outras dificilmente, é porque muitos dos aspectos de Goiás de antigamente, dos confins do modo geral, né? Não só Goiás. A gente fala igual mineiro aqui no sul de Goiás, nos confins, a gente fala igual mineiro, então, né? A realidade mineira é até mais próxima da nossa, mas deixa eu só comprar o café da manhã, pão de queijo, café e a gente volta. Peraí. Aqui, gente, meu café da manhã. Olha a delícia, broa de fubá e pão de queijo. Tomar um café em padaria de bairro por R$5 eu acho barato. De verdade. E o homem mesmo, ele não compra, não é daqui que se compra a massa pronta e só assa, não. Ele mesmo faz os pães de queijo. Que quase não tem queijo, né? Esses na Dona Marilene não, é pão de queijo tipo legítimo, 100%. Mas é bem mais caro. Mas esse pão de queijo de padaria, eles nunca são assim, tipo, muito legítimo, né? A Dona Marilene e na Taquiônia, que é os dois locais onde eu compro pão de queijo, de verdade, faz um pão de queijo de prima porque é quitanda, né? E aí você tem um nome a zelar. Mas em padaria é isso mesmo. De queijo fake, mas gostosinho. Não são grandes, não tem muito queijo, mas dá pra comer tranquilo, de boa. E dá pra encher, porque olha, eu comi 4 pão de queijinho, 3 brosinhas de milho e um cafezinho. 5 pila. Sou um goiano feliz. Quem não deve estar muito feliz é o mercado nos Estados Unidos. Na verdade, o resto do mundo vai ser levado junto, né? Não serão só os Estados Unidos. Nossa, aqui tá muito claro. Vou ver se eu sento do outro lado. Peraí, gente, só. Tô aqui na pracinha. Aqui tem um banquinho. Vamos lá. Agora sim. Bom dia novamente. Seguinte. Essencialmente, o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão atolados numa dívida impagável. A essência de tudo é isso. Na verdade, tem outra pior, que é a desdolarização. Mas vamos começar com o que eles poderiam ter controlado, que
que é a dívida. É claro que os republicanos cederam à chantagem, eles sempre cedem. Na verdade, honestamente, eu acho que esse negócio, não vamos aprovar o novo teto da dívida, isso é jogo de cena, para dar a impressão que existe uma diferença significativa entre democrata e republicano e enganar os eleitores americanos. É claro que eles iam aprovar. Então aprovaram, o teto da dívida subiu para 31,4 trilhões de dólares. Na década seguinte, a promessa de diminuir. Com certeza. Na década seguinte, não sabe nem se os Estados Unidos ainda vão existir. Na década seguinte, isso é 2030, falta 7 anos. Tá fácil, né? Ou seja, década seguinte, quando terminar esse governo, terminar o próximo, que pode ser republicano, então está fazendo promessa para daqui 2 governos. Não vai acontecer, né, gente? Obviamente. Mas o fato é que o teto da dívida interna do déficit subiu para 31,4 trilhões de dólares. Rapidamente, o que é que significa? Como a taxa de juros está de 5,25, só isso já... Perdão. Só isso já representa um aumento na dívida pública de 1,6 trilhões de dólares por ano. 1 trilhão e 600 bilhões de dólares todo ano a mais. Só para pagar juro. Então os Estados Unidos têm que vender pelo menos 1 trilhão e 600 bilhões de título da dívida para poder pagar o juro da dívida. É como aquelas pessoas que paga a fatura do cartão de crédito com o dinheiro pegado, emprestado do cartão de crédito. Uma hora que... gente, eu não sei dizer que não dá certo. Não dá certo. Os Estados Unidos dependem brutalmente de empréstimos. E por conta da desdolarização, que nós vamos falar daqui a pouco, está cada vez mais difícil, tem que aumentar o juro, o que aumenta a dívida deles e piora o problema. A dívida externa dos Estados Unidos está na faixa de 34 trilhões de dólares. Só aí vão 65. O déficit em conta corrente está em 18 trilhões. Aí já foi 83 trilhões de dólares. 83 trilhões de dólares para um PIB de 27. Então a dívida total está 3 vezes maior a soma das riquezas. Quer dizer que os Estados Unidos teriam que abrir mão de tudo que produzem por 3 anos para conseguir pagar as dívidas. Isso não vai acontecer. E mais do que isso, se você pensa na dívida total de 83 trilhões de dólares, com juros de 5%, 5,25%, nós estamos falando que todos os anos essas dívidas aumentam em mais de 4 trilhões de dólares. Que é o que os Estados Unidos precisam de empréstimo e, abre aspas, investimento para contrabalancear. Não vão conseguir. Não vão conseguir. E aí a gente pode entrar num outro problema da economia americana. Só lembrando o que o Michael Woodson disse. Sempre lembrar disso. Uma dívida que não pode ser paga, não será paga. A credibilidade do sistema depende do pagamento da dívida. E essa dívida não pode ser paga, logo não será paga, então a credibilidade do sistema vai ruir. Essa é a ideia da guerra. Porque numa guerra, ainda mais uma guerra mundial, todas as economias quebram. E aí os Estados Unidos sentiriam menos. Por quê? Porque se todo mundo quebrar, eles seriam só mais um na fila do pão. Por isso estão jogando o mundo em guerra. Certo? Veja o que aconteceu ontem com o Lula e o Zé lá da Ucrânia, né? O Lula e o Zé não tiveram encontro. Por quê? Porque o que o Zé queria é uma foto para fazer propaganda e pedir dinheiro. Ele está fora do país dele desde o início do fim do mês passado, gente. Não é desde o início desse mês, é desde o fim do mês passado ele está fora do país dele. Covardão, né? O bunda mole. Mandou tentar bombardear o Kremlin, lá onde o Putin dormia, deu errado. Medvedev falou que agora ele é um alvo, em qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, ele vai ser pego. E aí o covardão fugiu da Ucrânia, isso faz 3 semanas. 3 semanas que ele está fora do país dele, fugindo. Entrando de surpresa na reunião de G7. Como é que você entra de surpresa na reunião de G7? Fala sério, entrou de surpresa, isso existe. Como é que a imprensa pode achar que a gente é tão burro assim? Ele entrou de surpresa na reunião de G7. É fácil, né? Oi, eu sou o governante no país que escolheu se sacrificar pela OTAN.
que é o mais pobre da Europa, de longe o mais problemático, um ninho de fachos e nazis, e vão entrar de surpresa na reunião de vocês. Claro, claro que vai, né? Claro que vai. É fácil fazer isso. Então, pelo amor de Deus, né? Toda surpresa. Na verdade, o G7, o finado G7, só ainda não foi enterrado, mas já morreu. O finado G7 virou um puxadinho da OTAN. Igual a ONU também virou um puxadinho da OTAN. O Lula mandou a braba e mandou a real. Falou, porra, a ONU não serve para mais nada, não. Ela perdeu a legitimidade. Perdeu a capacidade de cumprir a função que ela exercia porque o mundo mudou e ela não acompanhou. E o G7 é isso, virou um puxadinho da OTAN. A visita surpresa do Zelensky só mostrou isso. Ok. A ideia básica, isso é fácil de entender. Leva o mundo inteiro para a nova guerra mundial. O mundo inteiro. E aí o mundo inteiro vai ser basicamente destruído. Como a guerra nunca chega nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão isolados na América, né? O almirante Meyer notou isso. Os Estados Unidos estão protegidos pelo Ártico, pelo Atlântico, pelo Pacífico, isolado de todos os outros continentes, por esses 3 oceanos, e tem a fronteira sul com o México. Então os Estados Unidos estão longe do resto do mundo. O que eles sempre fizeram foi isso, leva o caos e destruição para os outros, destrói a infraestrutura dos outros, as indústrias dos outros, ataca os outros, e os bonitão ficam lá no bem bom. Quando termina a guerra, todos os outros estão destruídos, eles não. E aí fica muito fácil recuperar a economia. Certo? Essa foi a lógica das outras guerras, de todas as guerras, na verdade, que os Estados Unidos enfrentaram. Eles não pagam por elas. As armas do inimigo nunca chegam neles. Agora, no entanto, as coisas mudaram. Primeiro, porque a Federação Russa tem capacidade mais que de sobra de fazer a guerra chegar neles. Mas eles não pensam nisso. Eles estão acreditando que o mundo é o mesmo de 1991, quando a União Soviética acabou. Mas a crença deles é que eles vão fazer o de sempre, destruir o mundo. No meio de uma guerra, as dívidas, essas coisas tudo apaga, né? Some, porque você está reiniciando. A dívida deles, portanto, desaparece. O mundo fica destruído e está fácil deles iniciarem mais um ciclo de domínio da economia mundial. Igual no pós-Primeira Guerra, na pós-Segunda Guerra. Então eles estão imaginando já, faz a Terceira Guerra Mundial para recuperar no pós-Terceira Guerra e iniciar mais um ciclo até uma Quarta Guerra Mundial. É isso que os Estados Unidos da América querem. É para isso que eles estão trabalhando. É para eles que o Zé está trabalhando. O Zelensky. Trabalhando para eles, para isso. Não pode ter paz. Por isso não vai ter fotinha com o Lula para fazer propaganda para a guerra. Ia ter encontro para tentar discutir paz. Não é isso que o Zé quer. Ele é o títere, né, dos Estados Unidos. Então não é paz. Não é sobre paz. Outra coisa que complica a situação dos Estados Unidos, e muito, mas muito mesmo, não é só a questão da dívida, é a desdolarização. Essa talvez seja até mais impactante. A desdolarização, que as pessoas estavam prevendo para 2050, que nunca ia acontecer, que eles nunca iam deixar de usar o dólar, ela já está acontecendo, e está acontecendo cada vez mais rápido, envolvendo um número cada vez maior de países. A maior economia do mundo, a maior economia agrícola, a maior economia industrial, a maior economia comercial desse planeta, que é a China, já deixou de usar o dólar como principal reserva das suas transações comerciais. Ela já usa o renminbi. A Índia está seguindo o mesmo caminho e está cada vez mais usando e pressionando os países que fazem negócio com ela a usar a rúpia. Perfeito? A Indonésia está fazendo a mesmíssima coisa na região da Insulíndia, pressionando os vizinhos e parceiros comerciais a usar a rúpia indonésia. O Brasil está negociando aqui na América do Sul o SUR, que é uma moeda escriturária, não vai ser uma moeda real, tipo uma nota impressa para substituir dólar e peso. Não é usar o real, se bem que já tem o uso de real no comércio bilateral, pelo menos com a Argentina. E o real é bem aceito na fronteira, em muitos países vizinhos nossos. Mas a questão aqui, no caso da América do Sul, é um tanto mais complexo, até porque o papel do Brasil é menos imperialista que da Índia, da China, da Rússia, né? Não que sejam imperialistas, são nações um pouco mais incisivas no trato com os vizinhos. O Brasil tem uma postura mais light, então a criação de uma moeda escriturária, no caso do Sul, faz mais sentido.
vários países do mundo simplesmente proibiram o uso do dólar. O Iraque, cara, o Iraque simplesmente proibiu o uso do dólar. O Iraque. O Egito está trabalhando ativamente. O Egito, que até semana passada era um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. Já mandou o Estado de Israel sair da Palestina ocupada, da independência de fato da Palestina, com capital em Jerusalém Oriental, ou seja, exatamente a posição da Rússia, da China, do Irã e da Arábia Saudita. Quer dizer, o Egito, semana passada, pulou do barco e já está iniciando a desdolarização. O Quênia, para você dar um exemplo, foi um país historicamente muito americano, vamos dizer assim, né? Americanófilo. Quênia fez um acordo com a Arábia Saudita e está comprando petróleo e Chile queniano. Você vê, a Arábia Saudita está definitivamente trabalhando para desdolarizar a economia. Isso é terrível, porque é o maior exportador mundial de petróleo. Ela é a Rússia. A Rússia já não exporta mais em dólar, nem em euro. E a Arábia Saudita está indo para o mesmo caminho. Na verdade, é isso que prejudica enormemente os Estados Unidos. Em algum momento, e não vai demorar muito, vai depender de como a guerra escala no Oriente Médio, porque o Oriente Médio vai substituir a estepe pôntica com o palco da guerra. Não quer dizer que a guerra na Ucrânia vai terminar hoje ou amanhã, não. A Rússia vai utilizar a guerra enquanto for vantajoso para ela destruir a economia da Europa e do Ocidente. Não tem por que ela não fazer isso, certo? Veja o caso de Artemiovsk, a cidade que, quando os ucranianos ocuparam, chamaram de Bakhmut. Lá houve 100 mil baixas. 100 mil baixas. São 100 mil soldados que a Ucrânia não tem mais. Seja de maneira provisória, mas assim, não é provisória. Baixa não é só os FIA, né? Os que vão para outro plano espiritual, é os que nunca mais vão ter condição de lutar. Então são 100 mil baixas. 100 mil soldados que a Ucrânia não tem mais. Ao custo do grupo Wagner. Deve ter perdido, sei lá, 10 mil, 20 mil no limite. Mas, assim, não estou falando mal dos mercenários que deram a vida pelo país, não, mas né, não são, tipo, pais de família ou jovens com potencial. As pessoas sabem mais ou menos quem são os mercenários do grupo Wagner, né? Tem gente do mundo inteiro com sede de acertar as contas com a OTAN e os Estados Unidos. Cubano, tem norte-africano, tem iraquiano, tem afegão, muitos muçulmanos, né? O Kadyrov é uma inspiração, um turco. Então é gente que louca por uma oportunidade para combater fascista, até desertou, cara. O cara foi para lutar pela Ucrânia, desertou e está do lado deles agora. Mas principalmente é ex-presidiário, pessoas assim complicadas, né? Com passado tenso. Então o custo de perdas para a Rússia, nesse caso, foi mínimo mesmo. O Exército Vermelho, o nome oficial das Forças Armadas da Rússia, né? O Exército Russo, praticamente não entrou em combate. Ele está preparado para entrar. E quando ele entrar, gente, aí você se prepara. Tem de 300 a 500 mil tropas. Não vamos falar homens, vamos falar tropas. Por quê? Porque tem mulheres. Então, são de 300 mil a meio milhão de tropas pronto para entrar em combate. Aí sim, do Exército Vermelho, do Exército da Federação Russa. A velocidade é outra, a escala é outra. Mas para isso você tem que reduzir o risco ao mínimo. Então, esses bombardeios em depósito de munição, de arma, contínuos que a Federação vem fazendo, essa explosão de um Kinjal, não foi um Kinjal, gente, foi uma nuke tática em Pavlograd, o moedor de carne em Artemiovsk, né, que permitiu desnazificar a Ucrânia em 100 mil homens, está enfraquecendo brutalmente a Ucrânia, mas brutalmente. Para quê? Para quando o Exército Vermelho de fato entrar, a resistência ser mínima, ser basicamente trabalho de limpeza. Que na verdade nem é feito pelo Exército Vermelho, né? É feito pela Guarda Nacional ou pela Spetsnaz Chechena. E se for uma limpeza realmente difícil, pelo Wagner, que agora vai descansar. Igual a Spetsnaz Chechena descansou depois de libertar o Donbass e Mariupol. Certo? Então, os Estados Unidos entraram numa guerra que estão perdendo e vão perder. O que eles querem? Eles querem escalar essa guerra para a Europa inteira. Porque eles precisam destruir
por conta do problema da dívida que não pode ser paga, certo? Só que a federação, os árabes, os indianos, os chineses, os brasileiros, incrivelmente, se anteciparam. Então, vamos desvalorizar antes que seja destruída. Então, é uma guerra. O que está acontecendo agora é uma guerra, inclusive, de tempo. O sul global principalmente, e a China. O sul global, a China não faz parte do sul global, né? O sul global não tem um lance mais eurasiano. Mas o sul global e a China não querem a guerra. Eles querem a desdolarização. Querem vencer os Estados Unidos pela desdolarização. Gente, sem o dólar como moeda de reserva do mundo, os Estados Unidos acabam. O poder, as 800 bases no exterior, um orçamento de quase 1 trilhão de defesa, tudo isso acaba. Sem o dólar como moeda de reserva, os Estados Unidos acabam. A Rússia e o Irã, principalmente, bom, eles têm outros planos. Eles querem realmente que os Estados Unidos deixem de existir, para deixar de causar problema. E de preferência, se a Europa for junto, melhor ainda. Então, não é que eles desejam a guerra, mas eles estão muito preparados para ela. Muito preparados. Então, qual que é o caso? Os Estados Unidos anseiam a guerra porque precisam dela para zerar, né? Zerar tudo e reiniciar, igual eles sempre fazem, historicamente. Porque eles acreditam que a guerra não chega neles, igual aconteceu sempre também, eles são isolados, né, na América, e acreditam que a guerra não chega neles. A federação quer que a guerra chegue neles. A federação tem que se livrar da Europa enquanto problema, não enquanto país, população, não. Ela tem que se livrar da Europa enquanto problema, enquanto títere dos Estados Unidos. Para a Federação Russa, uma Europa de fato independente é perfeita, dá para conviver tranquilamente. Só que para isso ela tem que ser desnazificada. Ela precisa ser desnazificada, ela precisa ser desliberalizada, ela precisa de deixar de ser títere dos Estados Unidos. Ela precisa que a Europa seja realmente independente, coisa que ela não é. Hoje em dia os líderes europeus só abanam o rabinho para os Estados Unidos. Precisa tirar as tropas americanas da Europa, quase 500 mil delas. Então, e precisa acabar com a OTAN, evidentemente, porque a OTAN é a maneira como os Estados Unidos controlam a Europa. Então a Federação Russa tem objetivos mais fortes. E para isso, se for preciso, ela vai à guerra contra os Estados Unidos e contra a OTAN sem problema nenhum. Ela está preparada para isso. Certo? Então, não é que ela deseja a guerra, como os Estados Unidos desejam e precisam. O Ocidente precisa desesperadamente da guerra. Por conta das moedas sem lastro, né? Moeda fiduciária. É o caso do euro, da libra, do franco suíço, do dólar. É produzido por impressora, não representa a riqueza real. Certo? Não representa a riqueza real. É um meio de roubar a riqueza de outros países. Só que esses outros países estão dando basta, chega. E aí, se eles não puderem mais usar essas moedas, a economia da Europa, a economia dos Estados Unidos acaba. No Japão não, porque o Japão de fato é uma economia industrial. E tem produtos para trocar por mercadorias. Em última instância, essa seria a função da moeda, intermediar essa troca. Então o Japão consegue se manter, porque ainda é uma potência industrial. Agora a Europa e os Estados Unidos, que abriu mão de tudo para finanças, já era, cara, já era. Ainda mais a Europa, que não tem basicamente recurso natural e energético nenhum, certo? Então o Ocidente e os Estados Unidos precisam desesperadamente da guerra como única chance de tentar resolver o problema da dívida. E, bom, a Federação Russa está disposta, não é que ela deseja, ela está disposta, assim como o Irã está disposto a ir à guerra contra o outro infeliz lá do Oriente Médio, né? Eles estão dispostos, não é que eles desejam, mas eles estão dispostos e preparados. Ok, a China, a Arábia Saudita, o sul global, não quer a guerra. Isso quer a desdolarização, que vai resultar no mesmo efeito, a destruição dos Estados Unidos e da Europa enquanto potência, e a substituição potencial do centro financeiro mundial, que com certeza, se o dólar não valer nada e a libra continuar não valendo nada e caminhar para não valer menos ainda, perdão, vão deixar de ser centro financeiro internacional, vão ter que ser substituídos, provavelmente por quê? Por Xangai e Dubai. E numa menor escala, tipo Frankfurt, né, atualmente, por Jeddah, na Arábia Saudita, e talvez Hong Kong, na própria China. O interesse deles é substituir os Estados Unidos e a Europa. Fazer a substituição.
preço da Rússia é um pouco mais pesado, porque a Rússia sabe com quem está lidando há 800 anos, né? Então, é isso. Só que a estratégia do outro lado, do sul global, é simplesmente destruir os Estados Unidos pelo fim do dólar. E para isso precisa de um colapso, não uma crise econômica, precisa de um colapso econômico. Esse colapso econômico é sobre o que a gente vai falar hoje à noite. Na graça de Deus Pai, evidentemente. Eu tenho que estar vivo, tenho que ter internet, tenho que ter energia. E eu tenho que ter audiência, espero que vocês todos estejam bem. Mas eu só vim aqui, tomei meu café da manhã. Normalmente eu vou para Dona Mãe, na hora dessa eu já estaria lá, para levar o pão para eles, mas hoje é o dia da família e fazer exame, perícia, essas coisas, então se eu for lá vai ser só na parte da tarde. Eu vou me dedicar a preparar a live com dados, links, né, sites, informações. É isso, muito obrigado, eu espero todas e todos vocês hoje à noite, 8h30. Vamos manter esse horário, 8h30 é um bom horário. E até lá, certo? Esse videozinho eu acho que deu uma ideia básica do que nós vamos discutir. Então, assistindo, vocês já podem ter dúvidas, né? Pra gente discutir mais à noite. Tenham um ótimo dia, um bom trabalho para todo mundo. Fiquem bem.